Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 6. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. Responderam eles: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: Qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam: Segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre vosso Deus, e de sobre vossa terra. Porque, pois, endureceríeis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo, e este não se foi. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca de Senhor e ponde-a sobre o carro. Também metei num cofre, ao seu lado, as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim a enviareis para que se vá. Reparai então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim para lhes dizerem: Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir para vós.